Olá, bom dia! Com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós estamos chegando mais uma vez na manhã deste dia com o nosso devocional diário. Hebreus capítulo 12, versículo 15 é o texto de hoje, diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, olha só, vos perturbe, raiz de amargura vos perturbe, e por elas muitos se contaminam. Olha, preste atenção. Olha que coisa interessante. Deixa eu te contar aqui rapidamente um segredo. Como é que eu faço uma análise de texto, pastor? Como é que eu faço? Eu estou falando de mim, né? Eu, pastor Reginaldo, geralmente eu leio todo o texto, né? Depois a gente lê o contexto, certo? Para a gente poder fazer uma análise. Mas quando a gente analisa de forma individual, somente um versículo, por exemplo, você vê que o autor começa falando cuidado, significa alerta. Olha só, cuidado, isso significa alerta. Aí ele fala o seguinte, se prive da graça, certo? Olha só, ele está falando sobre graça, olha só. Aí ele vem uma palavra-chave, raiz de amargura. Então, cuidado, graça, raiz de amargura. Aí ele fala brotando, significa aquilo que está nascendo. Olha só, perturbação, vos perturba. Então veja, cuidado, graça, raiz de amargura, perturbação. Raiz de amargura, perturbação. Aí ele fecha, porque muitos se contaminam. Veja, entendeu? Olha só, cuidado, graça, raiz de amargura, brotando, nascendo, perturbação, se contamina. Tem muita gente que está assim, não observa, não tem o cuidado, está se privando da graça de Deus, tem uma raiz de amargura dentro do coração, já brotou, está perturbando a tua vida e você está contaminado. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então, eu quero começar dizendo o seguinte, o perdão, ele é um processo mental e espiritual. Não é só uma questão espiritual, é uma questão mental. Nos leva, vamos lá. Esse processo tem por finalidade cessar. Se você realmente quer ser curado, se você quer arrancar essa rede de amargura, se você quer realmente fazer essa limpeza que está te contaminando, que nasceu, que está te perturbando, o que você precisa fazer? Você precisa cessar o sentimento do ressentimento. Eu explico isso. O sentimento do ressentimento. O que é o ressentir? É ressentir. Ressentir significa aquilo que você sente novamente. Quando você ressente, você está ressentido ou ressentida, significa que você sente novamente. Então, o que significa isso? Quando você sente novamente, quando vem a tua lembrança, a tua recordação, aquilo que você passou, a ofensa que você sofreu, quando você ressente novamente, né? Ou seja, você sente de novo a raiva de uma pessoa ou contra si mesmo. É isso que é o ressentimento, certo? Então, o perdão é esse processo de confrontar de forma responsável as suas feridas e ressentimentos. Você está entendendo? É esse processo que tem que começar a brotar na sua vida, certo? O processo de confrontar. Poxa, eu tô aqui sentindo o ressentimento que eu tive naquele dia, naquela hora, naquele instante. O que eu vou fazer com essa ofensa? O que eu vou fazer com esse ressentimento que está dentro de mim? É isso da cura, certo? Porque tem gente que fala, não, perdoar é esquecer. Não é assim, não. Você tem memória de médio, curto e longo prazo. Ninguém esquece as coisas. Você não tem, não é um delete, né? Excluir. Não, fica rastro, fica aí as cicatrizes, né? Assim, fica aí as marcas. O que você tem que fazer então? A questão é você lembrar novamente
sem sentir a dor da ofensa, sabe? Quando nós vamos assim analisar biblicamente, o perdão, ele ultrapassa esse sentimento de ressentir. E é aqui que vai apertar a coisa. Vou repetir. Quando a gente analisa biblicamente, certo? Biblicamente, estou falando biblicamente. Ele ultrapassa esse sentimento de ressentimento para apontar que o perdão é um mandamento. Olha só, o perdão é um mandamento, não é uma opção. Não é uma questão que eu quero ou deixo de querer perdoar. Não, perdão na Bíblia é um mandamento. Por isso, a primeira fase desse processo, agora eu vou falar a primeira fase. Perdoa-se a si mesmo. Você precisa perdoar-se a si mesmo. O que é perdoar-se? Né? O que quer dizer assim? Pastor, eu me perdoar a mim mesmo. Vamos lá. É o reconhecimento dos seus erros e acertos. Erros e acertos. Dentro do processo da ofensa. Se há uma ofensa, houve um processo pela qual a ofensa entrou na sua vida, na vida da outra pessoa. Então reconhecer, certo? Reconhecer que você fez parte desse processo também vai fazer toda a diferença na sua vida. Não adianta você querer se anular na fase dessa cura, desse processo de cura, certo? Não adianta, você precisa reconhecer. Talvez você se excedeu também, talvez você falou alguma coisa, talvez você, sabe? É isso, é reconhecimento dos seus erros e acerto dentro desse processo da ofensa, sabe? Você precisa reconhecer que conviver com esse lixo emocional, sabe, vai fazer toda a diferença na sua vida para pior e não para melhor. Eu, quando olho assim na Bíblia, por exemplo, você vê José. Quando José teve um encontro pessoal com seus irmãos, você já observou uma coisa? Ele havia perdoado primeiro a si mesmo, ok. Porém, ele carregava a dor da ofensa, sabe? Você pode ver isso lá em Gênesis 45, do versículo 1. Olha só, então José não se podia conter, olha só, conter. Não se podia conter diante de todos que estavam com ele. E clamou, fazei sair daqui a todo varão. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Olha só, versículo 2. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios, olha só, os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. Gente, vou repetir. Quando José teve um encontro pessoal com seus irmãos, ele havia perdoado primeiro a si mesmo. Porém, ele carregava a dor da ofensa. Foi necessária a libertação dessa dor através do encontro que ele teve com seus irmãos. José não havia causado nenhum dano no processo da ofensa. Todavia, a dor no coração de José estava presa por vários anos. O choro de José é uma prova da dor. O grito de José é uma prova da dor que estava sufocando José. Sabe? Ah, mas não foi eu que ofendi, não foi eu que fiz, não foi eu que falei. Geralmente é assim, né? Não foi eu e tal, não foi eu, foi ele, foi ela, foi ele, foi ela. Estou te mostrando que José não havia causado nenhum dano no processo da ofensa. Porém, José, o grito de José, o choro de José, era a prova que a dor estava sufocando José. José precisava se ver livre da dor e não da ofensa, porque da ofensa ele era livre, mas a dor continuava lá. A ofensa ele já havia perdoado, porque ele primeiro perdoa a si mesmo. Por isso, eu vou finalizar devido ao nosso tempo. Perdoar, querido, querida, é um ato de liberdade, de renovação. É fácil, pastor? É uma tarefa fácil? Não, não é fácil. Não vou dizer que é fácil. Todavia, não é impossível. E a grande questão é essa.
Não adianta fingir que ela não está aí no coração, porque ela está. Não adianta dizer, eu já perdoei, quando não é verdade. Existe uma dor que você precisa liberar. Por isso, confrontar a si mesmo é o melhor remédio para arrancar a raiz de amargura que está te perturbando, está contaminando a tua vida. Por isso, eu vou deixar aqui essa última instrução, que é o versículo que a gente leu. Cuidado, não se prive da graça de Deus. Vamos orar, Pai, no nome do Senhor. Te apresento cada vida aqui nesta manhã. Recebe essa palavra. Que esta palavra continue falando ao seu coração. Que essa pessoa comece a entender, Senhor, que este processo ele é longo, que ele é difícil, mas não é impossível, Senhor. Quando a pessoa coloca os seus acertos e erros dentro desse processo, para que haja cura, primeiro dela mesma, primeiro dele mesmo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus te abençoe, que eu vou despedir ao pastor Reginaldo Santos e até a próxima, querendo Deus.